Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bora Voacast, um programa onde nós abordamos tendências, inovação, tecnologia, tudo isso para que você possa usar de maneira prática e com muita estratégia na sua vida, no seu dia a dia. Gente, hoje o nosso programa está mega especial. Eu tenho hoje o privilégio de entrevistar uma pessoa que virou uma amiga e é uma referência para mim como uma das grandes executivas de gente e gestão hoje do nosso mercado. Vivi, seja muito bem-vinda ao Bora Voacast, que privilégio ter você aqui novamente. Gente, que delícia, eu que digo. Uma honra estar aqui com vocês novamente, participando do Bora Voacast, esse programa de tanta relevância, não só para os RHs, mas para o mercado em geral. Muito bom, Vivi, que bom ter você aqui com a gente mais uma vez. E eu tô aqui com a minha co-host, Silvinha. Olá, bora voar! Seja bem-vinda também, Silvinha. Hoje a gente tem Obrigada. um tema. Gente, para vocês que estão em casa e nos assistindo, hoje o tema nosso ele é super relevante. A gente vai falar sobre um case e que, na atual conjuntura, não é tão simples o que foi feito na Febrafar e na Farmarcas, né, Vivi? A gente vai tentar aqui trazer um pouco do que foi vivido pela Vivi, por todo o time dela. Só para dar um spoiler aqui para vocês, nós tínhamos ali no ano de 23, né, Vivi? Isso. Foi isso. Cerca de 103, algo em torno disso, de sinistralidade numa pólice. E a gente, em tempo recorde, conseguimos derrubar esse patamar de 103 para 53. E, de fato, virou um grande case de sucesso hoje no mercado. E é isso que a gente vai conversar. Então, se você é de RH, conhece alguém, compartilha, curta esse vídeo. Não deixa aí de direcionar para alguém que fala assim, isso aqui é para você. Além de tudo, a gente acredita que tem muita coisa boa que a gente vai extrair dessa conversa aqui nossa. Vivi, para a gente começar aqui, eu queria mais que você trouxesse uma visão panorâmica aqui para quem está nos assistindo. Bom, lá em 23 você tinha um cenário, né, que você estava vivendo ali uma dor, né, uma sinistralidade ali pulsando forte, às vezes sem saber o que tem que fazer, falta de previsibilidade, trazia uma insegurança para vocês e cá entre nós, uma operação muito robusta, né? Então, eu queria que você pudesse trazer qual era o cenário da Farmarcas e ali da Febrafar antes dessa virada e, obviamente, conta um pouquinho para a gente, para quem está nos assistindo, Farmarcas e Febrafar, conta um pouquinho de vocês, para quem está nos assistindo. Fica super à vontade aqui com a gente, Vivi. Sim, Febrafar e a Farmarcas hoje são duas empresas que trabalham no modelo de negócio associativista, juntas formam o maior hub do mercado farmacêutico brasileiro, Uau. maior hub de relacionamento e a maior referência mundial em associativismo. O Edson Tamassia, que é o nosso presidente, ele é o grande precursor do associativismo no mundo, então tenho muita honra em poder trabalhar junto com ele, aprender todos os dias. E hoje nós temos no escritório, mesmo no corporativo, mais de 500 colaboradores, Uau. somando as duas empresas. E se a gente for pegar aqui, né, falando de plano de saúde, mais de 700 vidas, Uau. porque nós temos também os dependentes como benefício do plano de saúde. Ô, Vivi, só um parênteses nessa conversa, antes de você entrar no que diferenciava uma da outra, eu tive o privilégio de conhecer lá o novo prédio de vocês, o prédio do associativismo. E o Edson, parabéns a toda a equipe aí de vocês. Ficou lindo. Parabéns aí, foi espetacular. Parabéns mesmo. Muito obrigada, nos enche de orgulho. É um edifício que é nosso ali, né? 10 andares, é o edifício do associativismo, que hoje é o grande polo de referência de relacionamento do mercado farmacêutico, onde a gente reúne indústria, distribuição, todos os nossos associados. Que bacana. São relacionamentos muito importantes. Show, espetacular. Vivi, vamos lá, vamos entrar nesse tema que está todo mundo curioso. Bora. O que vocês fizeram para fazer uma virada de chave como essa? Né? A gente está falando de maneira, assim, muito pragmática, não é tão simples. A gente está vivendo um movimento aí de, pós-pandemia, as contas médicas explodiram, a gente teve uma série de problemas, por exemplo, com relação a fraudes, e sim. Você foi inserida exatamente nesse cenário, nesse contexto. E aí você fala, opa, 23, conta pra gente então como é que era esse cenário de vocês exatamente antes dessa virada de chave. Sim, hoje eu tô com esse sorriso no rosto, com a tranquilidade de quem entendeu que quando a gente olha de perto esse monstro,
a gente entende que dá para fazer. Perfeito. Dá para fazer alguma coisa, né? O nosso cenário antes era isso que você acabou dizendo no início. É uma sinistralidade altíssima e tão alta a ponto da própria operadora do plano de saúde estar reavaliando se teria ou não a nossa apólice lá dentro, né? Então, sério, né? isso é sério, Sim. muito, né? Em empresas como as nossas, que o propósito, né, da existência é cuidar de pessoas, Perfeito. eu me deparo com um dilema entre estou com um problema dessa magnitude no benefício que deveria cuidar das pessoas. Então, sinistralidade altíssima, falta de previsibilidade dos custos. E por que falta de previsibilidade? Porque eu via esse indicador crescendo a cada mês, Uau. ao mesmo tempo que eu só tinha esse dado. Né? A gente tinha uma outra corretora que nos atendeu bem durante um determinado momento, mas chegou nesse contexto, não dava para seguir sem dados, sem informação, né? Então, foi aí que a nossa história começa Aí com a sim. CBN, né? Bora voar! Porque a gente entendeu que ali a gente precisaria de mais informações para desdobrar e entender exatamente, especificamente o que estava acontecendo. A decisão era simples. Continuar do jeito que estava, não dava. Nós precisávamos tirar aquela angústia desse benefício, de olhar para esse benefício que deveria cuidar das pessoas, se tornando um risco para as próprias pessoas ali, um risco de perda desse benefício, porque se eu não consigo administrar com efetividade, logo a gente vai perder, não se torna sustentável. É isso aí. Foi aí que a gente começou um grande plano de ação, assim, unindo esforços internamente. Já vou contar um pouquinho do Claro, nosso fica à plano. vontade, isso aí. Internamente, o que nós entendemos? A gestão não pode ser só do departamento de gente de gestão. A gente precisa de mais olhares envolvendo a gestão de um benefício complexo como esse. Então, nós reunimos a nossa área jurídica, a nossa área financeira de planejamento orçamentário, a nossa área de operações de gente de gestão, para a gente entender juntos qual era o melhor plano e, claro, tomamos a decisão de trocar a corretora. Perfeito. Foi aí que nós encontramos a CBN. Nós olhamos o mercado inteiro. Uau. Assim, eu pensei, olha, vamos ter que trocar, eu preciso entender o que o mercado está fazendo, quais são as possibilidades, o que eu posso ter e o que eu vou ter que assumir de não ter aqui. Isso Deixa eu aí. entender como funciona. E aí eu já deixo aqui para você que está nos assistindo, a informação de qualidade é sempre o melhor caminho, o mais seguro. Aí nós encontramos a CBN e aí eu gostaria de já dizer qual foi o diferencial aqui para nós, para estar com vocês, tê-los conosco nessa jornada que tem sido de tanto sucesso. Não dava para ser somente uma corretora que nos desse informações, porque um BI bem estruturado, qualquer empresa vai nos Isso oferecer. aí. Não é sobre isso. É sobre parceria, é sobre ter alguém do nosso lado lendo esses dados e dando a importância para ele tão grande como é importante para nós. Sim. Perfeito. Quando o Edu foi lá nos visitar e foi olhar esse problema junto com a gente, o tamanho que é. Eu me lembro que teve uma executiva da Sul América que falou para ele, Edu, não pega pega. essa apólice, Isso é aí. furada. É Eu isso falei, aí. não! Edu, precisamos da isso CBN. mesmo, é isso mesmo. Ô, Bibi, só um parênteses dessa conversa, até acho que é interessante esse tema que você trouxe. Para a gente também são alguns desafios que a gente acaba participando. E primeiro, para nós é uma honra e uma grande satisfação ter você, né, Silvia, como... Primeiro, como a gestora principal, aí, como diretora de gestão dessa operação, e ter uma empresa tão relevante como a Febrafar e a Farmarcas com a gente. Né? E eu acho que essa questão para nós foi uma grande virada de chave, porque ela também nos movimentou a pensar fora da caixa, que era muito confortável. A gente fala, poxa, mas não pega porque está com um sinistro duro, para virar essa chave complicada. Eu me lembro que eu me reuni com a Silvia nesse dia, eu falei, Silvinha, eu acho que a nossa razão de existir é exatamente quando tem uma tempestade. Sim. Aqui, de fato, a gente vai falar para o Agregar mercado valor, se de fato fazer nós somos diferença. bons ou não Sim. nesse processo de gestão de saúde. Né? Então, quando a Farmarcas, para nós, ela tem algo muito especial, Vivi, quero deixar claro aqui para você, né? A gente tem um carinho especial porque para nós foi uma virada de Sim. chave. Né, da gente entender e falar assim, eu quero olhar com carinho, vamos criar uma tese, vamos realmente cuidar desse diferencial aqui, que são pessoas, Sim. né, e fazer algo diferenciado para vocês. Que é o nosso jeito CBN É isso daí. de ser. Bora né? voar. Gente cuidando de gente, olhando o detalhe.
É isso aí. Muito bom. Vivi, e aí continuando nessa virada de chave, você teve ali um bid, você abriu o mercado, selecionou ali a CBN como sendo a sua consultoria. Para você, o que chamou a atenção? Claro, teve ali uma empatia, tudo, mas em termos de previsibilidade, segurança, o que foi o grande ponto aí que para você falou assim, puxa vida, aqui foi o estalo que para a gente vai ser o grande negócio para conduzir esse processo aqui de virada de chave? Sem sombra de dúvidas, a forma personalizada com que a CBN trabalha. Tá. E de estar junto conosco, olhando dado a dado, construindo os planos de ação, dando importância. Acho que o propósito que você comentou, Silvinha, casa muito com o nosso propósito, nossa razão de existir, que é cuidar de pessoas também. Então, isso foi o diferencial para que eu tivesse segurança em tomar essa decisão. Não é uma decisão simples de ser tomada. É uma policy, um investimento, é o maior investimento enorme, que nós temos em benefício, né? Sem na casa dúvida. dos milhões Sim. de investimento anual. Então, quem estivesse junto conosco precisaria levar com a seriedade com que nós levamos o tamanho da relevância desse benefício para os nossos colaboradores. Uau. É muito sério, né, Vivi? Desculpa te interromper, mas assim, a gente pensa nesse montante, mas assim, é um colaborador que vai precisar usar ali na ponta e pode ficar descoberto, e pode não ter uma filha que adoeceu, e o colaborador está descoberto em levar a sua filha para um atendimento médico. Então, assim, você tem que olhar número, você tem que olhar o tamanho, mas você tem que ver a necessidade individual. Então, Exatamente. é muito sério, né? É muito Exatamente. desafiador. Exatamente, Silvinha. Bom, para a gente desenrolar esse processo complexo como estava, reunimos esses departamentos, essas áreas dentro da empresa para compartilhar os olhares junto com a gente gestão e junto com a CBN. E o ponto da cereja do bolo, eu diria, que é chamar os colaboradores para jogar junto com a gente. O primeiro ponto foi, vamos olhar esses dados, vamos entender o padrão de comportamento, porque a gente está falando de saúde. Então, se a sinistralidade está aumentando, minha maior preocupação era, o que está acontecendo com a saúde dos meus colaboradores? É saúde? É padrão de comportamento de utilização do plano? Como que a gente vai, por onde que a gente vai começar a jogar para que a gente consiga tê-los junto conosco, né? Afinal de contas, o benefício é para eles. Só que a gente não consegue fazer a gestão desse benefício sozinhos. A gente precisava ter 500 guardiões do benefício espalhados pela empresa, e foi isso que nós fizemos. Sim. Nós fizemos já de imediato uma reunião com 100% do nosso público, 100% da alta liderança. Aqui eu já também deixo um parênteses para você de recursos humanos. Se a alta liderança da organização não entender a importância que tem na gestão dos benefícios, na gestão dos colaboradores, gestão da liderança para a sustentabilidade do negócio, esse jogo nem começou ainda. Primeiro é preciso chamar a alta liderança para a mesa, colocar as regras do jogo para que todos sigam, para aí sim a gente demonstrar unidade e coerência para todos os colaboradores. Nós mostramos todos os dados, não escondemos nada, mostramos quais eram os padrões de comportamento de empresas do mesmo porte que o nosso e mostramos como estava o nosso padrão de comportamento. Então, nós estávamos... para dar aqui um dado concreto, por exemplo, utilização de pronto-socorro com um dado mais de 300% acima do que é o dado praticado por empresas do mesmo padrão, do mesmo porte, né, no mercado. E a gente precisava mostrar isso para eles. Quais são os recursos que o nosso plano oferece? O recurso da telemedicina, por exemplo, porque às vezes a pessoa vai ali no pronto atendimento, no pronto-socorro, porque está se sentindo um mal-estar, mas que nem precisava se expor ao risco de ir a um hospital. E às vezes é mais para ter uma orientação do que fazer, o que tomar, que uma telemedicina pode resolver. E aí a gente mostrou o quê? Qual que é a diferença de seguir por um, qual que é a diferença de seguir pelo outro. A gente percebeu que, o Edu comentou a respeito de comportamentos de fraude, e a gente percebeu que muitas pessoas também não têm informação. Sim, o né? conhecimento, né? O conhecimento. Hoje, infelizmente, acho até que esse cenário está tendendo a mudar, né? Já mudou bastante, mas a gente tinha um comportamento dos próprios médicos ofertando... duas notas, 2 recibos, exatamente. dar o nome de outra pessoa. E aí, até se colocando no lugar de um colaborador que recebe esse plano de saúde, ele foi na rede credenciada, por exemplo, não encontrou aquele atendimento, recebeu ali
um médico que falou, não, vem aqui. E aí eu faço o atendimento pelo reembolso, né? Aí. Como se atendesse o plano de saúde, mas é pelo reembolso. Não atende, né? Isso Não atende. É isso aí. E oferece a nota, se o colaborador está sem informação, ele está fazendo... Tá vulnerável, né? Está vulnerável, exatamente. Então, a gente começou partindo do princípio que vamos inserir o máximo de informação. E quando a gente recebeu um retorno dos colaboradores de, nossa, eu não sabia. Nossa, eu não sabia nem que a Sul América, né, que é a nossa operadora, oferece tantos programas de qualidade de vida, né, que eu posso utilizar aqui dentro, quanto eu não sabia que esse tipo de comportamento aqui, que médicos e clínicas fazem, não é adequado, né? É ilegal, enfim. Fraudulento, né? Então, a partir de que a gente soube essa surpresa dos colaboradores, nasceu um programa robusto de qualidade de vida, onde a gente começou a levar informação de qualidade, não necessariamente sobre os números do plano, mas sim sobre aspectos de prevenção, de promoção da saúde. E aí a gente inverteu o jogo. Não é falar sobre o problema, é falar sobre a saúde. Espetacular, Vivi. Eu tenho uma pergunta para fazer, Vivi, quando você falou da alta liderança. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem envolver a alta liderança, por isso não tem esse trabalho com seus colaboradores. Qual foi o seu segredo? Como você conseguiu? O que foi o diferencial? Não, eu ia falar, porque foi um trabalho multidisciplinar, né? Você falou que várias áreas da empresa, junto com a nova corretora, com a CBN, então, quer dizer, houve uma composição, vários se envolveram, né? Como fazer isso acontecer? Eu tenho o privilégio de que essas duas empresas já têm na essência o cuidado com as pessoas. Então, já está no propósito. O propósito da Febrafar é melhorar a vida das pessoas, da Farmarcas é cuidar de pessoas para inspirá-las a escreverem sua melhor história. E o plano de saúde é um benefício muito especial, ele foi o primeiro de todos os benefícios que nós tivemos, justamente porque a saúde física, mental é primária, né? A gente não consegue estar engajado se não estiver bem, a gente não consegue ter uma boa ideia se não estiver bem. E veio a pandemia, essa foi uma preocupação muito grande pra gente, onde foi ali que nosso presidente, inclusive, ele é muito engajado em cuidar dos colaboradores, ele é inconformado, assim, ele olha e ele quer tudo de melhor para os nossos colaboradores. Quando a gente olha um plano como estava o nosso, totalmente desestabilizada essa apólice, né? E uma sinistralidade que a gente não conseguia prever o quanto de orçamento a gente ia precisar para manter a sustentabilidade. Eu estava aqui com... era uma faca de dois gumes, porque se eu preciso trazer os meus colaboradores engajados, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo para investir nessa apólice, o número estava me dizendo que os colaboradores não estavam bem. Sim. Porque alguma coisa estava errada. Então, o que eu trouxe de informação tem um lado da balança que é o custo, que a gente poderia estar investindo em mais ações de qualidade para esses colaboradores, do que pagando um atendimento em pronto-socorro, por exemplo, né? É claro que o plano de saúde, ele tá ali para usar, mas é para usar de forma consciente quando é necessário. Isso. E da forma como estava, não estava equilibrado, né? E do outro lado, eu preciso olhar para isso para também trazer engajamento para os colaboradores, saúde física, saúde mental, que vai refletir em maior produtividade também, num clima organizacional mais saudável. Foi amarrando todas essas caixinhas com dados. Um dos erros, né, que eu vejo que RHs cometem e que nós já passamos por isso, é não se basear em dados, se basear no achismo, se basear no que uma outra empresa está fazendo, que deu certo lá, mas o meu cenário pode ser diferente. Né? Como que a gente olha para o nosso cenário e garante para a nossa alta liderança que a gente pode trazer resultado, porque fazer gestão de pessoas é fazer gestão do negócio. Né? Então, foi amarrando esses pontos que na mesa ninguém teve dúvidas de que era o caminho para a gente seguir. Espetacular, Vivi, que demais. Eu vou pegar um gancho disso que você está colocando, Vivi. Eu acho que vou tentar fazer um breve resumo aqui. Né? Então, a gente teve ali uma questão de uma dor que estava iminente, né? E aí teve um processo onde você precisava de previsibilidade, precisava de segurança nesse modelo de gestão, e os dados, de fato, eles trazem essa visão. Eu costumo dizer que a gente tira uma fotografia,
né? A gente faz uma fotografia e com base nessa fotografia a gente desenvolve um planejamento estratégico muito customizado, personalizado. Né? Eu falo que não é simplesmente uma receita de bolo, como muita gente pensa que é. Então a gente tem que olhar as características de uma Febrafar e de uma Farmarcas. Tem uma cultura. Você acabou contando pra gente um pouquinho da história do Edson. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o Neto também, e ele contando um pouquinho sobre a história, porque ele falou assim, Du, olha essa sala, quando nós começamos há 25 anos atrás, acho que foi 25 anos atrás, né, que eles completaram. 25. E a sala era bem pequenininha, eu falei, poxa, que bacana. São dois queridos, você vê coração naquilo que eles estão fazendo, um amor, a paixão por aquilo que eles têm hoje, né? Então isso reflete na cultura da empresa, isso se desdobra para os colaboradores. Pegando essa fotografia, né, Vivi, ali você teve o desafio de fazer esse alinhamento de rota, né, esse rearranjo aí do caminho, de convencer, mas ao mesmo tempo de trazê-los para o jogo, daquilo era o melhor cenário. Então, eu entendo que eu acho que um resumão seria isso, e que de uma maneira customizada, de acordo com a cultura que a Febrafar e que a Farmarcas têm, imprimindo esse ritmo. Pegando esse gancho, eu queria fazer, você já até comentou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber de maneira muito prática, qual foi o impacto que você teve no seu orçamento, no clima e na saúde dos colaboradores? Então, se a gente pudesse abordar esses três pilares, orçamento, o clima e a saúde dos colaboradores, como que foi isso aí para vocês, na prática? Olha, Edu, quando a gente se colocou esse plano, só trazer esse primeiro... trazer a memória, né? Esse primeiro recorte. Quando a gente desenhou esse plano, a gente colocou um objetivo-alvo, que era qual? Nós estávamos ali com mais de 100 de sinistralidade. Eu fui entender, o break-even é 70%, mas... Tudo bem, quanto que é a sinistralidade de empresas do mesmo porte da nossa? Deixa eu entender, né? Tá todo mundo no break-even, deixa eu me colocar aqui uma meta ok. Fazer um benchmark aqui pra ver como que tá. Se sou só eu que tô passando por isso. E aí eu entendi que empresas do mesmo porte da nossa fechavam uma média de 81% de sinistralidade. Ali eu já entendi que é uma dor geral dos RHs, não era somente nossa. Isso é importante a gente saber, né? Que não é só a gente que vive aquilo, trocar experiência. Então foi esse o meu objetivo-alvo para o primeiro ano de ação. E como resultado prático e impacto da força do coletivo, isso fala muito sobre a nossa essência do associativismo, que é sobre a força do coletivo. Em 3 meses, a gente já estava abaixo desse indicador alvo de 81%. Nós já estávamos ali abaixo dos 80%, 78% aproximadamente. Em 6 meses, nós já estávamos abaixo do break-even. E a gente segue assim até hoje. Então, até hoje com 53%. E um dado, uma informação... de 2 anos já isso, né, Vi? Já está indo para o segundo ano. É, o segundo ano. E um dado importante é que não é somente, Vivi, mas então quer dizer que vai lá, faz uma live com os colaboradores, conta para eles o cenário, traz ali uma reunião mensal de qualidade de vida com informações e a mágica aconteceu. Não tem mágica. Não existe mágica, não existe milagre, é gestão. Então, como que nós fazemos? A cada mês, nós sentamos para estudar os dados e entender os comportamentos, junto com a equipe da CBN, a cada 3 meses, com um comitê médico para entender o que está acontecendo com os nossos colaboradores. De repente, um exemplo simples, né? De repente, se a gente entende que tem um padrão de comportamento aqui de utilização alta, investigando algo sobre pressão alta, então nós vamos promover ações internamente para trazer informações de qualidade de vida, de prevenção, de bons hábitos a respeito de pressão alta, por exemplo, e acompanhar os dados. Os nossos colaboradores sabem que dentro do Gente Gestão existe um canal aberto para que eles possam pedir ajuda para a utilização do plano, tirar suas dúvidas, inclusive com a CBN junto conosco, porque a gente não sabe sobre tudo, mas é importante que a gente tenha parceiros que saibam unindo também. Forças, né, Vivi? Exatamente. Eu tenho muito orgulho também de contar, e vocês estavam conosco nesse dia, que quando a gente conseguiu bater o indicador de abaixo do break-even, nós voltamos
para fazer uma nova reunião com todos os colaboradores, para contar quais foram os nossos avanços e celebrar com uma super pizzada para todo mundo, uma super festa, para a gente celebrar esse resultado que a gente conseguiu juntos. A conquista no coletivo também, né? Exatamente. Sim. Aí, se você me falar, Vivi, como RH, o que vocês fizeram? Como RH, nós chamamos todo mundo para jogar junto com a gente. É isso aí. Da alta liderança a todos os colaboradores, a nossa corretora, porque se a gente quer um impacto gigante, a gente precisa ter gigantes junto com a gente. E foi o que a gente fez. Demais, espetacular isso. Gostei da frase. Ô Vivi, a Silvinha acompanha a gente tem uma hashtag que a gente sempre, quando começa projetos como o de vocês, a gente sempre usa a expressão unindo forças. É um pouco disso que você colocou aí, talvez simplificando, a gente entende que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Né? Eu acho que no contexto macro que a gente está analisando aqui, precisa de vocês, a nossa participação, seguradora, todos os stakeholders que tem no processo, a gente precisa ativá-los dentro desse negócio, né? Para que de fato a gente possa extrair o melhor de cada um. Né? Isso daí é espetacular. Ô Vivi, assim, tem muita gente que nos assiste aqui no Bora Voacast, e graças a Deus o Bora Voacast está tendo um pouco mais de visualizações, e muito obrigado vocês aí por nos darem esse privilégio de ter vocês com a gente. Tem muitos RHs que têm nos assistido, né? E eu percebo, até falando um pouquinho de CBN, a gente lida com RHs todos os dias, né? E eu sempre gosto de usar o conceito da dor, né? Como diagnóstico. Qual a dor que você está sentindo, para que a gente possa ver qual o melhor caminho a ser adotado. E eu entendo que hoje, quando a gente olha para um RH, poucos têm o privilégio que você tem, né? Do acesso que você tem, né? De uma companhia super robusta, uma empresa que tem um faturamento gigantesco, que é um ícone no mercado de atuação. Você, enquanto diretora de gestão, faz um trabalho fora da curva, e de fato não é confete, de fato é mérito seu mesmo. Você executa um trabalho como poucos, e você consegue navegar entre colaboradores, entre a tua alta liderança. Mas se você pudesse agora dar um recado para os RHs que estão nos assistindo, né? Qual a orientação que você daria para eles? De maneira simples, o que está no teu coração? Sei lá, ou exemplo, quais são os modelos que você utilizou, os aprendizados que você teve e que porventura podem ser replicados por eles? Com toda certeza, eu diria que aprendizados e que vai funcionar em qualquer empresa, porque gente é gente em qualquer situação. Olhar para esse benefício como um plano de saúde, como custo, somente como investimento, é um grande erro. É preciso olhar para esse benefício além do valor financeiro investido. É preciso olhar para o impacto que ele tem nas pessoas e para o impacto que as pessoas têm no seu negócio. Aí a gente começa a olhar pela perspectiva que vai trazer um resultado relevante. Um outro dado que eu acredito que seja um grande aprendizado também é não trabalhar com achismos. Porque se a gente não olha para o dado, se a gente não investiga, se a gente não disseca essa informação, a gente vai ter a certeza que a gente sabe o que fazer. E a gente tem que duvidar de quando a gente tem certeza. A gente tem que ter informação de qualidade, olhar um parceiro estratégico que olhe para esse dado junto com a gente, para a gente entender não só o movimento de dentro da empresa, é importante entender o mercado. Como que está o mercado de plano de saúde, qual que é o movimento que economicamente está sendo feito, que vai impactar na gestão do nosso plano. Isso é importante, inclusive, para que a alta liderança tenha segurança de que é o melhor caminho a ser seguido e que os colaboradores sintam segurança na tomada de decisão. E, por fim, para finalizar esses aprendizados, é entender que a gestão de um benefício como o plano de saúde de tamanha complexidade não é somente função do RH. Porque olhar para isso como responsabilidade do RH é um erro imenso.
Isso é responsabilidade de todos, é responsabilidade da alta liderança, de todos os líderes da organização, do Departamento de Recursos Humanos, de todos os colaboradores da empresa e dos especialistas que é a corretora escolhida, que aqui no nosso caso, graças a Deus, é a CBN. Mas é importante entender que a gestão de um benefício como esse é responsabilidade para todos e o benefício de fazer uma gestão assertiva também é para todos. Espetacular, Vivi. Aí sim, que aula. Ô, Vivi, vou pegar um gancho do que você acabou de falar no finalzinho aqui. Qual foi o papel, menina, muito estratégica, da consultoria nessa trajetória dessa transformação para vocês? Né? Assim, claro, a gente tem várias atuações dentro do dia a dia das operações, mas eu gosto de deixar muito aberto, porque uma coisa é a nossa percepção, o nosso entendimento. Outra coisa é você, enquanto cliente, que está usufruindo daquele serviço, daquela consultoria na ponta. Então, o que você destacaria aqui para nós, aqui, para quem está nos assistindo, como esse diferencial nessa transformação? Edu, Silvinha, eu posso dizer com segurança que hoje tudo que eu sei sobre gestão de plano de saúde eu aprendi aqui com a CBN. Foram aulas e mais aulas, e são aulas ainda, tá, gente? A gente nunca sabe tudo. Mas olhar para aquela infinidade de informações, porque eu estava num cenário em que eu tinha um dado. 100 e poucos % de sinistralidade. Entrei em um cenário que eu tinha tantos dados, que eu não sabia nem por onde que começa a olhar, o que é um dado que é relevante agora, o que não é um dado relevante. Como que lê isso tudo e faz um diagnóstico? Por onde que começa? Então, ter vocês junto conosco, com paciência, com estratégia, um conhecimento assim infinito para conseguir contribuir ali com a gente, trazendo pra gente a tranquilidade de que, olha, não são só vocês, não é só na Febrafar e na Farmarcas, o mercado está funcionando assim, a gente vai estamos juntos, né? Sim. Ter vocês junto conosco, vibrando a cada conquista, se preocupando a cada preocupação que nós tínhamos também, isso foi assim um divisor de águas na minha experiência de gestão de recursos humanos, na experiência de gestão de plano de saúde. Esse cuidado, eu posso dizer que se o propósito da CBN é cuidar de pessoas, impactar a vida das pessoas, aqui na Febrafar e na Farmarcas, cumprido com sucesso. Uau! Aí sim, Vivi, bora voar! Bora voar! Muito bom! Poxa, aqui demais, eu Vivi, fico super lisonjeado com tudo isso, né? Isso. Nós falamos muito do poder da paixão e da perseverança, né? Então, nós fazemos com paixão e nós perseveramos nos dados, no resultado, no conhecimento. É muito gostoso ouvir e gratificante. Sem dúvida. Estamos no caminho. Muito bom. Até porque, Vivi, eu acho que a gente soma propósitos. Sim. Né? Eu costumo dizer que, por mais que a gente busque, obviamente, ser uma empresa rentável, o nosso foco não está no recurso financeiro, para a gente ganhar com isso. Sim. Né? A gente está muito focado em criar experiências únicas, seja para você enquanto RH e para os colaboradores, melhorar a vida das pessoas. Né? Então, tudo que a gente faz com essa mentalidade. Com excelência. De que forma que a gente pode impactar e melhorar isso que está sendo feito. Por mais que você ache, está bom, a gente fica o tempo todo, o que a gente pode fazer ainda melhorar ainda mais esse processo. Né? Então, para a gente é super gratificante escutar isso de você e nos enche de alegria e continuamos ainda com esse propósito de melhorar ainda mais as coisas. Aqui você está falando, eu sou de qualidade de vida, eu estou aqui das palestras. Que palestras podem ajudar? Nossa, eu já vou ver com a Vivi qual vai ser a próxima. Muito bom, é isso aí. O tempo todo em busca, né, Edu? E melhorando sempre o nosso time, né, Silvinha? A gente está com um time de qualidade de vida muito robusto, a gente tem uma equipe médica, de enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, educadores, que realmente faz para somar. Agora, Vivi, assim, olhando todo esse contexto todo, obviamente a grande preocupação que sempre tem num contexto como esse é um pouco do que você falou. A gente fez lá com 3 meses, teve um corte, com 6 meses teve um corte, com 12 meses nós fizemos uma festa porque a gente atingiu um patamar e sempre ficava uma interrogação, pelo menos para nós, a grande preocupação que a gente tem nessa linha do tempo, de fato, isso foram ações pontuais ou não? Isso vai permanecer como um voo de cruzeiro? Então, a grande preocupação nossa
é tomar alguns cuidados, e claro que os dados nos ajudam a ter uma perspectiva de futuro, que é a previsibilidade que a gente tem através do ferramental que a gente tem hoje na nossa estrutura, mas graças a Deus a gente conseguiu ter esse case. Por que é um case? Porque nós passamos um primeiro ano e chancelamos uma bela, tanto é que fizemos uma excelente de uma renovação, e a gente depois coloca mais 12 meses nessa conta para ver como é que vai ser essa performance. E para nós e para quem está nos assistindo, foi melhor ainda do que no primeiro ano, né? Eu costumo dizer que a Vivi hoje, através da Febrafaria da Farmácia, todo mundo quer ter hoje a Febrafaria Farmácia, né? Dentro como um parceiro de negócio e tudo, e para a gente de fato é algo muito espetacular, né? Bom, estamos chegando já ao final, Vivi. A gente brinca que a gente sempre costuma fazer isso, porque é tão gostoso esse bate-papo nosso aqui, Vivi. Muito bom. E eu queria, assim, que você já comentou bastante coisa aqui para nós. Sim. Eu sempre costumo dizer, e divido muito isso com a Silvinha, e principalmente para quem está nos assistindo, o Bora Voar Cash, ele foi criado com uma intenção e com um propósito muito específico, de levar conhecimento e informação relevante para pessoas comuns. E às vezes tem pessoas que não teriam acesso a uma Vivi, né? Então, assim, para mim, o grande desafio qual é? A gente vê RHs, e mesmo RHs de portes de empresas grandes, que não tem a estrutura e a visão e o negócio tão desenhadinho de uma estrutura de RH como a de vocês, né? E precisaria ter alguém para dividir, para conversar. Então, eu acho que isso aqui é muito rico. Então, eu gostaria muito, Vivi, que você pudesse deixar uma mensagem, e aí eu vou deixar muito aberto para você. Se você quiser deixar uma mensagem para o RH, para a figura de liderança, enfim, aquilo que tiver no seu coração. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera e mandar uma mensagem para esse pessoal com base naquilo que você viveu, vivenciou, né? Quantos desafios, quantos aprendizados. Então, qual é a sua mensagem hoje para o pessoal que está nos assistindo, Vivi? Ok, quero antes, Edu, deixar um agradecimento que me vendo aqui falar, né, dá até a impressão que sou eu que faço tudo isso. Não faço. Eu tenho um time incrível, eu falo que é o time dos meus sonhos, é melhor Fora do que eu da curva. sonhei, que é toda a minha equipe da diretoria de gente e gestão, que são incansáveis em trazer os melhores recursos, a melhor forma de fazer, para entregar o máximo valor para a organização, para todos os Febra Lovers e Farmakers, como nós chamamos os nossos colaboradores, e a parceria de todos os colaboradores, o apoio de toda a alta liderança, que me dá muita liberdade de poder tomar decisões, e decisões corajosas, né, como essa que nós estamos falando aqui. E aí eu já começo, inclusive, a dizer para você, profissional de recursos humanos, profissional outro que esteja nos assistindo, que é importante olhar com coragem para o cenário. Às vezes o cenário está tão complexo que a gente tende a deixar para pensar naquilo em outro momento, e esse outro momento já vai ser um momento mais complexo ainda. Então, ter a coragem de olhar para as informações, olhar para a realidade, qual que é o meu cenário real, com coragem e tendo a iniciativa de pensar assim, o que dá para fazer? Eu entendo que é complexo mesmo, e olhar um case já finalizado, uma empresa que já chegou no equilíbrio, dá a impressão que, mas foi mais simples para outra empresa que já chegou lá. Só que não dá para fazer tudo no início, mas dá para fazer alguma coisa. O que dá para fazer? Por onde que dá para começar? Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. E não vai ser fácil, não vai mesmo, porque o cenário é complexo, mas precisa de você liderando esse gente gestão, esse recursos humanos, para conseguir ter a primeira iniciativa. Basta começar e chamar quem você quer que jogue esse jogo junto com você para jogar junto. Seja a alta liderança, sejam os colaboradores, envolva o seu time, tenha um mínimo de governança a respeito desse processo. É importante entender para onde vai o investimento financeiro que a empresa faz e em que ele está refletindo na saúde real do colaborador. Esse, na minha visão, é o mínimo de governança possível a se ter num investimento como de um plano de saúde, para a gente saber que o retorno está sendo... tá voltando para a empresa ali, né? A gente está tendo retorno a respeito daquilo. Então, dá para fazer. Só precisa tomar a decisão e começar. E se você não tem alta liderança ainda do seu lado, começa mesmo assim. E quando os resultados começarem a aparecer, apresente. Que aí sim, você vai ganhar força.
Espetacular, Muito Vivi. E aí bom. sim, bora voar, Vivi. Demais. Muito, muito obrigado. Sim. Quer comentar alguma coisa, Silvinha? Quero dizer da coragem, né? Quero estimular que você tenha essa coragem, né? Que você acredite em você nessa gestão, que você seja mais ousado, faça com paixão e não esquecendo os dados. A Vivi combinou, falou muito dos dados, né? É paixão e informação, paixão e conhecimento, somado à sua coragem de realizar. Bora voar. Aí sim, espetacular, gente, bom demais. Vivi, super obrigado mais uma vez por ceder o teu tempo aqui para estar com a gente, né? Eu creio que para todo mundo que está nos assistindo é super enriquecedor ter você, né, falando com tanta propriedade sobre um assunto que você domina como poucos, né? E eu costumo fazer uma síntese aqui com frases agora. Agora essa é a novidade do Bora Voacast. Em alguns outros programas eu já tenho feito isso. Eu tento fazer um resumo de uma frase aqui, daquilo que nós conversamos, né? A frase que eu trago aqui daquilo que você trouxe para a gente é: com dados, com previsibilidade, segurança, cuidado com pessoas e estratégia, é possível transformar sim a saúde de uma empresa. Aí sim, bora voar. Muito bom demais, viu, Vivi? Obrigado mais uma vez. Conta com a gente sempre, tá bom? Foi uma honra, Edu, Silvinha. Obrigada. Privilégio estar aqui com É vocês. isso aí. Gente, para você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. E se você quer de RH, por algum motivo, tem alguma dúvida ainda, manda aqui no nosso direct. Sim. Eu vou conversar com a Vivi e eu tento pegar as respostas com ela para vocês, tá bom? Gente, um grande abraço e ó, bora voar, gente! Tchau, tchau!